Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, e ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Amém. Glorificamos a Deus por mais esta oportunidade que nós estamos tendo, né? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele está nos concedendo mais este privilégio de estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Cumprimento a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja com cada um de vocês. É um privilégio muito grande para mim e creio que para todos nós estarmos aqui mais uma vez para podermos ouvir a palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nos ensinar. E nesse dia de hoje, Ele quer falar para nós sobre o poder da palavra maldita. É isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. E esta é a lição de número 4 do nosso estudo bíblico. Quero orar agradecendo a Deus por este privilégio e também agradecendo a Deus pela sua vida, meu querido, pela sua vida, minha querida irmã, que está participando conosco neste momento maravilhoso, que é sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Pai de bondade, de eterna misericórdia, eu te glorifico, te exalto, te dou graças por mais esta bênção, por mais este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos para aprendermos mais da Tua palavra. Pai de bondade, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conceda a graça da luz do Espírito Santo, iluminando, abrindo as nossas mentes, para que possamos aprender mais e mais sobre a Tua palavra. Nos conceda também, Senhor, a graça de buscarmos viver de acordo com a Tua palavra. E nos conceda também, Senhor, com entendimento, a graça de podermos falar do Teu amor e do Teu plano de salvação a todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós para esta finalidade. E que nossas palavras, Pai, sejam palavras dirigidas pelo Teu Espírito Santo, para que possamos falar aquilo que seja agradável, aquilo que venha edificar as pessoas.
Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, nos abençoe neste estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos entrar na lição de número 4, que vem nos falar sobre o poder da palavra maldita. O nosso texto bíblico de hoje, ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, onde a palavra diz para nós: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Queridos, o objetivo da lição é trazer à nossa memória os estragos que a língua produz quando não está sob controle. Então, esta é o objetivo da lição. A introdução, ela vem trazer para nós que a comunicação feita no Jardim do Éden pela serpente foi a primeira que apresentou os elementos danosos e destrutivos na história da humanidade. Até então, havia sido proferidas palavras de vida pelo bondoso Criador. Porém, por descuido e desobediência da criatura humana, travou-se um diálogo com a pessoa errada, que, por consequente, apresentava um discurso sedutor, enganador e destrutivo. Então, pegando um gancho aqui nesta introdução, o que vem em meu coração é que nós, todos nós, devemos prestar sentido com quem nós estamos falando, né? Com quem nós estamos conversando, e o que é que a pessoa que está se dirigindo a palavra a nós, o que é que ele está nos dizendo. Porque ele pode estar apresentando um discurso sedutor, enganador e destrutivo. Todo mal-estar
encontrado entre os seres humanos, dentro da moldura tempo, espaço, histórico, foi decorrente da ação danosa das palavras malditas de Satanás. Ele, através da mensagem falada, destilou seu veneno na vida do primeiro casal. Dessa forma, contaminando todos os seus descendentes com o pecado e trazendo, consequentemente, a morte. Ao estudar esta lição, é preciso refletir acerca da intenção maligna de nosso adversário para com nossas palavras. Por esta razão, é necessário que sejamos cuidadosos ao comunicar e que tal procedimento seja feito sempre sob a orientação divina, com as motivações que procedem da sua santa palavra. Então isso vem nos ensinar que nós devemos pedir a Deus que nos ensine a falar. Nós devemos, sempre quando a gente for dialogar com alguém, a gente pedir a Deus a direção das nossas palavras. Vamos ver na exposição de número 1, ela vai falar para nós sobre palavras falsas. Falsear sempre foi a principal habilidade de Satanás, né? Ele sempre foi um especialista em fazer as coisas falsas, né? Desde o começo, este agente maior da maldade procurou deturbar o sentido das coisas. Exatamente com o quê? Com a intenção de denegrir a imagem do Altíssimo e atrapalhar seus santos intentos. Acerca dele, disse o Senhor Jesus que não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos dar uma pequena pausa aqui para a gente meditar um pouco, refletir um pouco, fazer um pequeno comentário do que nós acabamos de ouvir aqui. Hoje, né, não é tão difícil encontrar produtos falsos, né? Já que a gente estava falando de falsidade, né? Por parte lá do diabo. Não é tão difícil encontrar produtos falsos, por causa da prática da falsificação tão presente no mercado. Não é verdade? Às vezes a gente vai comprar algo, né? A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, né? Muitas vezes nós temos que ter esse cuidado, né? Do que nós estamos comprando, né? Assim,
como a falsificação, né, tão presente em Satanás. Ele quer nos enganar, porque tudo o que ele profere é mentira. Ele é um enganador. Então, queridos, muitas vezes, né, nós temos que ter cuidado, colocar sentido, analisar com profundidade, muitas vezes, o que nós ouvimos. Né? Não se deixar se levar pela, como eu posso dizer, pela primeira aparência, entendeu? Porque nós poderemos estar sendo enganados, né? A palavra de Deus nos adverte sobre o poder do maligno que opera no mundo. Ele veio para quê? Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir, conforme o Senhor Jesus nos orientou ali no Evangelho narrado por João, no capítulo 10, no versículo de número 10. Né? Então nós devemos tomar este cuidado para que nas palavras nós não sejamos enganados. E é uma via de mão dupla. Né? A gente não deve ser enganado com as palavras que a gente ouve, mas também nós não podemos enganar com as palavras que nós falamos. Amém? Como diz aqui para nós, né, o diabo é o pai da mentira. Enquanto Deus é a verdade, seu Filho Jesus Cristo também é a fonte da verdade e tem compromisso com a verdade e prazer no proferir a verdade, o arqui-inimigo de Deus, ele é o quê? Ele é a fonte da mentira. E se satisfaz, né? Ele fica satisfeito, ele tem prazer em proferi-las, pois sua maligna intenção é a de comprometer tudo o que se refere ao Senhor e aos seus santos propósitos, tá? Menciona a verdade para deturpá-la, tá? Então, também é outra característica de Satanás, né? Tanto na tentação do primeiro Adão, que está lá em Gênesis 3:1-6, quanto na tentação do segundo Adão, esse segundo Adão aqui é o Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo de 1-12. Né? Então, tanto na tentação do primeiro Adão, como na tentação do segundo Adão, né? O que aconteceu? O adversário de Deus tocou na verdade, mas com o quê? Com intenções malignas. No primeiro caso, que é lá no caso de Adão, né? Satanás, ele procurou dar outra interpretação ao pronunciamento divino. Quer dizer, Deus falou uma coisa, né?
o diabo veio e usou aquelas mesmas palavras, tá? Mas com a intenção de o quê? De deturpar, né? Aquele pronunciamento divino. No segundo caso, né? Que é no caso da tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus 4, versículo de 1 ao 12, o que aconteceu? No segundo caso, ao mencionar as Escrituras, né, teve como propósito o quê? Arruinar a vida e o ministério de Jesus Cristo. Então, queridos, nós devemos ter muito cuidado com as artimanhas do diabo. Muito cuidado. Por isso que eu sempre digo, vamos nos aprofundar no estudo da palavra, buscar na luz do Espírito Santo, para que a gente não venha a ser enganado. Ainda bem que o segundo Adão, Jesus Cristo, nos ensina a resistir ao diabo e não abrir mão do verdadeiro sentido das Escrituras Sagradas. Olha, meu querido, isso aqui é muito importante. O que Deus tem revelado para você, que está na Escritura Sagrada, não abre mão não, viu? Não abre mão não. Deixa firme na sua mão. Não abre mão não. Por quê? O cristão, ele precisa estar sempre atento às vozes que ouve e deve desenvolver o discernimento para não cair nas armadilhas montadas pelo inimigo. Oração e vigilância. Mateus 26, versículo 41. São fundamentais. É base. É o alicerce, tá? Na complexa missão de viver para Deus no meio dessa sociedade contaminada. Então nós temos que buscar, em tudo, nós temos que buscar muito em Deus. Buscar muito na palavra, porque a palavra, ela nos traz o discernimento, ela nos traz o entendimento que nós precisamos para identificar, né, e não cair nas armadilhas montadas pelo nosso inimigo. Na exposição de número 2, nós vamos ver sobre palavras enganadoras. Nós vamos ver, primeiro, o conceito. O conceito enganar é no adágio popular ou no provérbio popular, né? É trocar gato por lebre. E dar em lugar do precioso o vil. Enganar é utilizar a habilidade da sedução para induzir ao erro e suas consequências. Engano
parece, o engano parece com a notícia promissora. Desperta o coração para decisões rápidas e fundamentadas nas emoções. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, tá? Parece uma notícia promissora. Desperta no coração para uma decisão rápida, tá? E fundamentada em emoção. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não toma decisão nenhuma na emoção, não. Toma no coração. De acordo com a palavra de Deus, os instrumentos mais poderosos na missão enganadora do diabo são as palavras. Ele vai usar da palavra. É da palavra que ele vai usar, tá? Vamos fazer um pequeno comentário disso aqui, que a gente acabou de ver aqui, sobre o conceito, né? Eu quero que você pense, coloque sentido, tá, em como as propagandas comerciais são feitas, né? Nós estamos falando aqui de engano, né? Como você bem percebe, vivemos imersos em notícias e propagandas, não é verdade? Todo dia nós temos notícia, toda hora nós temos notícia. Nós somos bombardeados de notícia a todo instante e propagandas, né? Algumas delas bonitas, não é verdade? E até engraçadas, né? Tem notícia engraçada, tem notícia bonita, tem propaganda engraçada, tem propaganda bonita, não tem? Tem. Agora, a todo momento, tá? Pela via das propagandas comerciais, coloque sentido nisto aqui. A todo momento, pela via das propagandas comerciais, né? Nos dizem que seremos melhores, teremos mais sorte, ficaremos mais fortes e alegres, ficaremos mais espertos, chegaremos na frente, né? Teremos sucesso. E por aí vai, né? Isso é o que as propagandas comerciais, né? Elas se dirigem a nós, esses sentidos. Agora, você é capaz de identificar algum elemento sedutor que faz parte da estrutura de tais conceitos? O que eu quero dizer? Que elemento sedutor você é capaz, né, de identificar que faz parte da estrutura dos conceitos das propagandas e dos comerciais? São inúmeros. São inúmeros. Assim, amados, os elementos mais poderosos e sedutores da missão enganadora do diabo, né, são as palavras. São as palavras que o quê? São as palavras que ele profere, né? E são as coisas que ele nos oferece.
né? Foi feito aqui o exemplo das propagandas, né? De comerciais, né? Ele nos oferece tanta coisa que é capaz de nos seduzir. Então, assim também é o diabo, tá? O elemento mais poderoso e sedutor na missão enganadora dele são as palavras e o que ele nos oferece. Então temos que buscar muito na direção do Espírito Santo para não sermos enganados. Agora nós vamos ver também sobre o fato, tá? Nós vemos o conceito das palavras enganadoras, agora nós vamos ver o fato. O texto de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, revela, olha só, revela a terrível abordagem feita pelo diabo a Eva. Primeiramente, utilizando as palavras. Não foi isso? Ele utilizou das palavras. Apresentou um questionamento eficaz na geração de dúvida. Olha como ele é, como ele é astuto, né? Como ele é astuto. É como nós costumamos dizer, né? A gente joga o verde para colher o maduro, né? Não tem esse ditado, né? Fulano jogou o verde ó, e colheu o maduro, pegou tudo que ele precisava, né? Então assim aconteceu com o diabo ali no diálogo dele com Eva, né? Ele apresentou um questionamento eficaz na geração de dúvida. Eva, mas será que é isso? Será que, né? Diante da resposta simpática da mulher, e aproveitando a dúvida que estava sendo gerada, fez o quê? Fez a negação da palavra. Não é bem isso não, vocês podem comer, né? Não tem problema não. Deus falou porque a partir do momento que se você comer, vai morrer. Você só vai ser igual a ele, você vai conhecer o bem e o mal. Né? Então, aproveitando a dúvida que já estava sendo gerada, fez a negação da palavra dita pelo Senhor, como mecanismo de prevenção e sobrevivência. Aproveitou ainda o coração seduzido para levantar suspeitas sobre a bondade e a fidelidade divina. Quer dizer, ele ainda fez com que Eva suspeitasse, né, da bondade e da fidelidade divina. Como se Deus estivesse negando algum favor ou encobrindo alguma verdade que fosse pertinente à felicidade humana. Então nós devemos tomar muito cuidado, né, com as artimanhas do inimigo. Dentro ainda das palavras enganadoras, nós vamos ver um padrão. O que aconteceu? Com a entrada do pecado na história da humanidade, por causa da rebelião humana, criou-se um padrão que rege a sociedade organizada fora dos princípios divinos. É muito comum hoje, queridos, vermos
como a mentira e o engano, né, fazem parte do procedimento humano. Não é verdade? Sempre na tentativa de ganhar ou viver em melhor condições. Queridos, não são todos, a gente não está generalizando não, né? Mas na maioria, para o ser humano ganhar ou viver em melhor condições, tem muitos, né? Que é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mente, seduz, né? Engana, trapaceia, mas é isso aí. Sem pagar o preço da obediência e submissão ao Senhor. Eles querem uma vida fácil, mentindo e enganando, né? Às vezes não quer pagar o preço da obediência e da submissão ao Senhor, porque quando nós pagamos o preço da obediência e da submissão ao Senhor, nós conseguimos, né? Nós conseguimos viver em melhor condições. Tal padrão que é vigente naquilo que o Novo Testamento chama de mundo. Parece ser norma, causando estranheza quando o cristão, praticando as orientações bíblicas, faz diferente. Todo mundo estranha aquilo, né? Fulano faz tudo diferente de nós, né? Mas ele faz buscando nas orientações bíblicas. Então o mundo estranha aquilo. Em sua última oração pelos discípulos, o Senhor Jesus pediu ao Pai que livrasse, né, esses queridos representantes do mundo. A igreja é uma organização que possui um padrão diferenciado. Inclusive, o tipo de comunicação que faz. Precisa estar desintoxificado dos elementos sedutor próprio do modo pecaminoso de viver, daqueles que não conhecem a graça de Deus. Então, queridos, a nossa vida como cristão, tá? Ela tem que ser diferenciada. Não quero aqui dizer que eu sou melhor do que ninguém e nem dizer que nós devemos ser melhor do que ninguém, né? Mas a nossa vida como cristão, ela tem que ser diferenciada. Em que? Na nossa comunicação, nós precisamos tirar de dentro de nós, né? Nós precisamos desintoxicar, né, do elemento sedutor, né, do próprio modo pecaminoso de viver. Isso não pode existir em nós. Porque nós temos que ser diferente daqueles, nesse sentido, que não conhecem a graça de Deus. Na exposição de número 3, nós vamos ver sobre palavras condenatórias, tá? Nós já vimos sobre palavras falsas, nós já vimos sobre palavras enganadoras e agora nós vamos ver palavras condenatórias. O que é condenar? Condenar é julgar
e sentenciar alguém a uma pena. Na dinâmica maldita da serpente estava a possibilidade de condenação humana. Seu sim, quer dizer, o sim da Eva, né? A provocação tentadora do diabo trouxe um não ao conforto do relacionamento pacífico e agradável com o Criador. Olha aqui, coisa lamentável, né? Todas as áreas da vida humana ficaram comprometidas com aquela condenação. Então não ficou só ali naquele momento. Não ficou ali só naquele dia. Não ficou ali só naquelas pessoas, Adão e Eva. Aquilo veio arrastando pelo longo dos tempos até chegar aos nossos dias. E comprometeu o ambiente, a saúde física e a saúde espiritual. Vamos fazer um pequeno comentário aqui para a gente, né, sobre isso que nós acabamos de ver aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. No livro escrito por Tiago, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 7, diz o quê? Para resistirmos ao diabo, né? E ele o quê? E ele fugirá de nós. Não podemos dizer sim à provocação tentadora do diabo, pois devido a isso, todas as áreas da nossa vida ficarão comprometidas. O ambiente em que vivemos, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Tudo isso em nós fica comprometido, tá? Quando nós dissemos sim à provocação tentadora do diabo. Porque ele nos tenta de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, né? E como nós já vimos anteriormente nesse estudo, né? O que ele nos oferece, né? O que ele nos oferece tem aparência de bonito, tem aparência de maravilhoso, é sedutor, viu, queridos? É sedutor o que o diabo ele nos oferece. Então nós temos que estar firmes, né, para não nos deixar, né, ser seduzido pelas ofertas que o diabo tem para nos oferecer, né? Então, por isso que a nossa vida fica comprometida, como ficou comprometida ali a vida de Eva e de Adão, e nos atingiu hoje, nós também ficamos comprometidos hoje e podemos levar isso a gerações futuras de nossos familiares. Tá? Nós devemos dizer sim ao conforto
do relacionamento agradável e pacífico com o Criador. Isto é que nós devemos dizer. É um sim a Deus. Como diz a palavra lá, diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? E antes está dizendo que é para a gente sujeitar a Deus. É isso? Muito bem. Então nós vamos ver, né, conforme nós vimos aqui, ó, atingiu o ambiente, a saúde física e a saúde espiritual, né? Então nós vamos ver aqui agora a condenação do ambiente. O que aconteceu com o ambiente por causa disto, né? O ambiente criado por Deus, o Éden, para prazer ou satisfação humana, passou por uma alteração profunda que modificou o comportamento dos animais, aguçando, inclusive, sua ferocidade. Então, isso eu entendo, que os animais ferozes, antes disso, eram dóceis, né? Eram mansos, eu entendo assim, né? Modificou a dinâmica das lavouras, houve uma abundância de praga, né? Influenciou consideravelmente a temperatura e ciclo das chuvas. Percebe-se como o Éden, a terra, a partir de então, foi local de quê? De cataclismos, tempestades, terremotos e desequilíbrios ambientais, conforme nós podemos constatar ali em Gênesis 13, 14, 17 e 18. Atingiu também a saúde física, né? As doenças e a morte tiveram entrada ao mundo devido à legalidade recebida do homem por meio da tentação, por meio da queda. Então, todas as vezes que o homem cede à tentação, todas as vezes que o homem cai, o que acontece? Ele dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. Tá? Isso é sério. O Senhor havia dito que no dia que comessem, né, dessem ouvido ao diabo, certamente morreriam. Então, quando nós demos ouvido ao diabo, nós morremos. Isto se refere apenas ao pensamento, mas à fragilização do corpo, conforme descrito em Eclesiastes, capítulo 12. Depois você abre lá a sua Bíblia no livro de Eclesiastes e medita, tá? Vamos ver também a condenação espiritual. Então, nós já vimos a condenação do ambiente, já vimos a condenação da saúde física e vamos ver a condenação espiritual. O homem, por causa da atenção dada ao sugestionamento diabólico, o que aconteceu? Ele perdeu a
comunhão com Deus. Os momentos que parava para falar com Deus e ouvir a sua voz foram-lhe subtraídos, quer dizer, foram-lhes roubados. Satanás roubou, tá? Satanás roubou este tempo do homem. E tem roubado até hoje, viu? Tem roubado até hoje. O homem não está tendo muito tempo para conversar com Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus. Então, isso aqui, queridos, até hoje, até nos nossos dias de hoje, tem sido roubado, tem sido subtraídos do homem. Nós não temos, muitos de nós, não está tendo tempo mais para ter um diálogo com Deus. Além disso, o casal foi expulso do jardim, sendo totalmente privado do ambiente de alegria e paz existente anteriormente. Aquilo que anteriormente eles viviam em paz, viviam em harmonia, tá? Aquilo, eles foram privados daquilo. Através de uma outra palavra, o Evangelho. As boas notícias da parte de Deus, somos informados e persuadidos a receber a graça de Deus, que é poderosa para restaurar todas as áreas da existência humana. Olha que maravilha isso, queridos. Através do Evangelho, através da boa notícia da parte de Deus. Queridos, olha que privilégio nós temos, né? Nos é restaurada as áreas da existência humana. O processo está em andamento. E um dia, a natureza não mais gemerá, pois terá alcançado a redenção. Amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, pensemos bastante no que nós aprendemos nesta lição de número 4, sobre o poder da palavra maldita. Eu vou para a conclusão. Ao finalizar, queremos incentivar todos os queridos cristãos, amantes das Escrituras, que antes de tomarem qualquer decisão, como resultado de indução, sugestão ou provocação, pensem, tá? E confiram se tal decisão não será o carimbar de uma intenção maligna para arruinar a vida e trazer complicações que poderíamos passar sem sofrê-las. Então, o que isso vem dizer para mim? O que isso vem dizer para você? Tá? Isso está dizendo para nós, que somos amantes das Escrituras, que antes de tomarmos uma decisão,
como resultado de indução, como sugestão ou como provocação, tá? Nós devemos pensar e conferir se tal decisão nós não vamos prejudicar, dizendo assim, outros com intenção maligna para arruinar a vida. E muitas vezes nós arruinamos a nossa própria vida, tá? E vamos trazer complicações que poderíamos passar sem sofrê-las. Amém? Vamos para as perguntas para a nossa revisão. A primeira pergunta é: por que o diabo é chamado de pai da mentira? Ele é chamado de pai da mentira porque ele é o arqui-inimigo de Deus. Então ele é a fonte da mentira. E se satisfaz em proferi-la, pois sua maligna intenção é de comprometer tudo o que se refere ao Senhor e aos seus santos propósitos. Tá? Então, por isso ele é chamado o pai da mentira. A segunda pergunta: o que é enganar? De acordo com o comentário apresentado na lição. Bom, enganar, como nós vimos na lição, é o adágio popular, de tocar gato por lebre e dar em lugar do precioso o vil. Enganar é utilizar a habilidade da sedução para induzir ao erro e às suas consequências. A nossa terceira pergunta: que consequências vieram sobre o ambiente por causa de dar ouvido à voz do tentador? O ambiente criado por Deus, o Éden, para prazer ou satisfação humana, ele passou por uma alteração profunda que modificou o comportamento dos animais, aguçando, inclusive, sua ferocidade. Modificou a dinâmica das lavouras, sendo a abundância de pragas, e influenciou consideravelmente a temperatura e o ciclo das chuvas. Queridos, nós chegamos ao final de mais um estudo, e eu já quero, desde já, convidar você a estarmos juntos para a lição de número 5, que também traz um tema importantíssimo para as nossas vidas. E o tema da lição de número 5 é a graça do ato de bendizer. Olha que maravilha. Enquanto nós estudamos na 4, sobre o efeito, das palavras malditas, na 5 nós vamos estudar a graça do ato de bendizer. Por isso, meus queridos e amados em Cristo Jesus, eu quero estar convidando a você, na próxima semana, a estarmos participando da lição de número 5. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração pela sua vida, por esse tempo que você se dispôs a
aprender juntamente conosco da maravilhosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. E assim, que Deus possa nos conceder a graça de prosseguir a nossa caminhada, buscando sempre as orientações na Escritura Sagrada. Meus amados, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Até breve, até na nossa lição de número 5. Deus te abençoe, em nome de Jesus.